Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live, desculpa uns minutinhos de atraso, já vou chamar a Sami aqui. Oi, Bianca. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo com você? Você não vai acreditar, na hora que você mandou mensagem, eu tinha acabado de levantar para pegar um copo de água. Quando eu voltei, meu Deus, ela já tava... Não, Eu tava aqui, ó, tava desculpa. aqui. Aí, na hora que eu levanto, é sempre assim, né? Não, desculpa. Não, o pior é que Nada, o problema, fica a culpa foi tranquila. toda minha. Foi toda minha. Eu fui. Eu Que me enrolei aconteceu? de bobeira, sabe? Eu enrolei de bobeira. Aham, Eu tava, tipo, toda organizada. Vamos lá, vamos rezar o terço, não sei o quê. Aí eu aham. falei assim, cara, eu preciso rezar o terço com calma hoje. Daí fiquei eu, o Ângelo e o Vitinho rezando o terço no quarto. Meu E aí Deus. Aham, botei os outros no outro quarto. Falei, ó, quem quiser rezar o aham. terço tranquilo pode vir pra cá. Se não, pode ficar aqui. Né? Daí eu dei uma segregada na galera hoje. Uhum. Aí, quando a gente acabou o terço, a gente rezou o terço tranquilo. Quando a gente acabou o terço, eu abri a porta. Gente, que cena. Estavam todos os meninos, tipo, numa rodinha, assim. O Antônio Aham. contando história pra eles. Inclusive o José quietinho, Ai, sentado, vendo história. Eu não consegui, minha filha. Eu parei e fiquei contemplando a cena. ai, Aí me enrolei. Falei, ai, meu Deus do céu, cara. Aí Não, mas eu é assim, e puxei. 9h30 parece que é tarde, né? Parece, nossa, super tarde. Eu também tava assim, nossa, vou fazer várias coisas. Quando eu vi, 9 horas. Como assim, 9 horas? Não, aí quando eu tava já colocando os meninos pra dormir, é óbvio, né? Depois disso, 9 horas, eu falei, meu Aham, Deus do céu. E eu só vi que eram 9 horas porque o relógio aham, apitou, sabe? Meu aham. Deus do céu. Eu falei, cara, eu vou avisar a Bianca que até que eu consiga Não, aí tá acabar super de certo. Também desenrolar. só uns minutinhos, né? Não Não. terei. Aí eu fui dar mamar pro Ângelo, enfim. Essas coisas, Uhum. né? E aí ele já tá dormindo, tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, tá todo mundo Ai, dormindo. que bom. Não, eu Ai, dei mamar oi. rapidinho, botei ele no berço e vim pra cá. Ainda Gente, bem não, que e o ele... Ângelo é a coisa mais fofa desse mundo, É, gente. Não dá, não dá. A gente tá sentindo exatamente. falta de histórias do José, tá? Que Pois ele tá é, grande, né? gente. Ele tá tão fofinho, ele tá muito fofo, gente. Tá muito lindo, né? Hoje na hora que o Ângelo foi dormir, eu falei, cara, eu preciso ler um livro aqui. Aí fiquei lá deitada Uhum. lendo o livro, que eu tava morta. Só que é Aham. obviamente que na hora que o Ângelo vai dormir, o meu sono some, entendeu? Eu só Uhum, tenho ai, sono. imagina. Aí meu sono some. Aí eu fui sentar, falei, cara, eu vou ler aqui que eu vou ficar com sono, né? Daí comecei, daí o José, mãe, posso ficar do seu lado? Falei, pode, meu filho, pode. Aí deitou do meu lado, ele ficou quietinho, Bianca deitado do meu lado, me fazendo carinho. Falei, gente, não aguento com esse Ai, cara. gente, não, gente, eles são muito queridos, né? Ai, Nossa, eu sou gente do apaixonada, eu céu. morro de amor. Eu morro de amor Exatamente. por O Ítalo me eles. mandou uma mensagem. Uhum. Aí ele falou: tá tudo bem por aí e tal. Vou ficar aqui no consultório fazer a live e tal. Eu falei: Aham. tudo ótimo. As crianças são maravilhosas. Não, gente, não, Vai, faz sua live aí. eu fico impressionada com o jeitinho de cada um deles, né? Assim, cara, nossa, uma coisa que me encanta muito, por exemplo, eles têm um senso, assim, eu acho que é absurdo, sabe? Eles são muito humanos. Teve uma vez, assim, que eu os vi e tal, e aí eles correndo, né? Assim, com patinete, essas coisas. Tudo assim, olha aqui, como é que tá o bebê, não sei o que. Gente, eu Eles são pensando em muito barriga fofos. assim aparecendo, mas eles ficam com isso na cabeça. Eu Eles falei, ficam. como você tá? Não sei o que. Aí eu fico falando com meu marido, gente, parece que eu tô conversando com um adulto. Virou assim, como é que tá Exatamente. tudo bem? É tipo, se preocupa com você. Ai, meu Nossa, Deus. total. Total, nossa. Mas muito legal, Não, eles gostava. são super. Quando eu tô grávida, eles falam: mãe, não faz nada, Ai, mãe, não imagina. pega nada, não pega nada do chão, deixa que a gente pega. Eu falo, Ai, dá gente, vontade de ser só menino mesmo, né? não, gente, pra que ter menina, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles Mas, fazem tudo. Ai, Sâmia, mas bom, eu já vi que o pessoal aqui tá doido não, que o mas seu ó, marido tá fazendo live também, né? Ao mesmo tempo. tá competindo, aí vai ficar difícil pra gente, Bianca. É.
Olha Mas não só, tem deixa eu te problema, deixa falar. salva. Eles te mandaram um beijo. Ai, Eles perguntaram, gente, você vai não fazer live acredito. com quem? Eu falei com a Bianca. Ai, manda um beijo pra ela. Ai, gente, eu me derreto toda. Gente, eles são lindos demais. Obrigada. Ah, e retribuindo um beijo também. Meu marido, eu nem sei se está assistindo a nossa live. Ele queria muito ver. Aí viu que tu não vai fazer ele? E eu acho que eu vou ver a dele. Ah, Ele mas aí, desistiu. aí ele mandou um abraço também para o Ítalo, para você, para os meninos. Mas Todo olha mundo. só, eu acho que ele escolheu mal. Porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Mais importante que qualquer política no mundo, entendeu? Mas ele sabe que eu vou deixar salvo por 24 horas. Ah, E pior que verdade. ele vê direitinho depois, sabe? Pois é, então tá bom. Então Ele é deixa todo eu falar. assim. Mas, bom, assim, pensando um pouco no nosso tema, eu até, assim, eu anotei várias coisas, assim, pra gente dar uma norteada, mas acaba, assim, que na conversa a gente vai sentindo. O que eu pensei, assim, eu pensei muito no tema da personalidade em si, né, do caráter, mas não aquilo mais de uma teoria, mas de pensar que, assim, é uma necessidade a gente pensar para as crianças. Ai, gente, meu marido tá aqui. É um homem maravilhoso, Isso aqui é marido, meu filho. não é? Mas, então, assim, pensar nessa questão das crianças, de dar essa importância dessa formação, de botar o caráter realmente, né, em primeiro lugar, mas também não ficar só aí, porque a gente, como adulta, também tem que pensar nisso. E a gente também tem que amadurecer, tem que crescer. Então, assim, e até agora, né, estou vivendo um pouco essa mudança, né, que agora com essa questão da gravidez, agora tem uma pessoa a mais para me preocupar, assim, para pensar. E que eu achei muito engraçado, que quando eu comecei a contar da gravidez para umas pessoas próximas, né? Eu tenho amigos que naturalmente acham assim, nossa, assim, cara, já nova, né? Vai ter filho, que pensa uma coisa muito a longo prazo, ou não quer ter filho. Mas assim, é impressionante que o mistério da vida deixa todo mundo muito feliz. Até a pessoa assim que não quer ter filho se alegrava com a gente e ficava assim numa vibração. Mas é engraçado que a preocupação, todo mundo assim, não, você tá bem? Não, mas tudo bem, não tá surtando, não tá assim muito preocupada com as coisas, não sei o que, não sei o que. E quando eu dava a minha resposta, eles ficavam. A minha resposta era, a minha maior preocupação é educar bem uma pessoa, mas assim, antes de pensar em termos financeiros, de escola, o que seja, é de caráter mesmo. Só que assim, entendendo que eu não tenho controle sobre isso. Entendendo que lá na frente ele vai escolher. E pode escolher o bem ou o mal. Porque é o mistério da liberdade humana. Mas assim, ao menos eu quero ter a minha consciência de que assim, eu dei os elementos que se um dia eles ainda escolherem errado e quiserem voltar para o caminho, sabe, tem um norte, sabe? Então eu vejo que assim, você pensar enquanto uma pessoa, né, uma alma, um novo ser, sabe? Mais do que pensar em decoração, em itens, sabe? Esse é o maior peso para mim, né? Isso E é aí bem engraçado, Bianca, mais real. porque na verdade isso sempre foi assim pra mim, assim. Mesmo no casamento, por exemplo, a gente fez nosso casamento muito rápido, assim. A gente decidiu, embora a gente já namorasse há muito tempo, a gente namorou 7 anos, a gente decidiu casar em 3 meses. E foi na faculdade que vocês se conheceram, né? Isso, exatamente. Então, assim, mas assim, o próprio casamento pra mim era uma coisa assim, cara, é legal, é maravilhoso a gente ter uma festa de casamento. Era bem engraçado, a gente esses dias estava lembrando disso, porque assim, o nosso casamento não era só o casamento pra gente, assim. A gente queria que as pessoas se alegrassem com uma união, uma nova família começando, entendeu? Conosco. Então, assim, a gente fez um casamento pequeno e a gente se preocupou muito em que os nossos amigos próximos estivessem. Mais do que a nossa própria família, sabe? Uma coisa meio louca. Hoje em dia a gente parando pra pensar, gente, cara, que gente doida, né? Mas é porque, assim, a coisa é tanto, assim, das famílias hoje estarem tão desestruturadas e, né, de um pensamento de que casar é uma coisa ruim, sabe? Ou, assim, retrógrada, sei lá. Que a gente queria fazer o contrário, assim, né? Então, a gente, assim, convidou pessoas para o nosso casamento que hoje continuam no nosso círculo de amizade, mas na época não eram nem super, ultra, mega amigos, entendeu? Mas que a gente falou, não, cara, a gente precisa. Vamos fazer. Espalhar essa alegria, né? Espalhar essa alegria, exatamente. E aí foi engraçado que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tava trabalhando demais, Bianca. Demais. Assim.
Então, assim, eu não tinha tempo para respirar. Eu trabalhava 70 horas por semana, sabe? Então, eu Uhum. não tive muito tempo para poder ficar meio que curtindo a gestação, sabe? Assim, ficar Uhum. pensando, caramba, eu preciso descansar, eu preciso, sei Quando lá, você viu, já tava nascendo, né? Devia estar na passar o maternidade já. alongamento, não sei o quê. Ainda que eu tentasse me cuidar, tipo assim, a demanda era muita, sabe? Era muita. E a minha preocupação maior era justamente com a educação quando ele que nascesse, entendeu? Então, Uhum. é isso, assim, eu acho que de verdade a nossa preocupação maior tem que ser isso. Claro que a gente não precisa Uhum. descuidar das coisas materiais, né? Mas assim, Uhum. isso é muito pequeno. Depois, quando a gente vê, às vezes a gente nem conseguiu usar a roupinha que a gente achava que ia usar, entendeu? Assim, Aham. nossa, é uma coisa de fato pequena, assim, em relação. Porque eu acho que o que acontece, às vezes, o pessoal fica tão focado nessa questão Uhum. material, do quartinho, de não sei o quê, de lá, de se vai Uhum. ter parto normal, se não vai ter parto normal, não sei o quê. Assim, uma coisa muito. Que pra mim, sei lá, obviamente que a gente tem que Uhum. pensar se vai ter parto normal, não sei o quê, mas assim, sei lá, essa questão nem se colocava muito pra mim, entendeu? Aham. Cada Cara, dia o seu cuidado também, né? eu me preocupava, exatamente, eu me preocupava em me formar bem para educar bem meu Uhum. filho, entendeu? Essa sempre foi a minha preocupação, sabe? Uhum. Claro que ela ficou muito mais viva depois que ele nasceu, né? Eu acho que, assim, Uhum. pelo menos Ah, isso sim. aconteceu comigo, assim, em relação aos Uhum. filhos. À medida que eu tenho Uhum. os meus filhos, eu vou ficando muito mais apegado ao bebezinho na minha barriga, entendeu? Porque eu Aham. já fico imaginando, eu falo, cara, quem será essa nova criatura que vai ser confiada a mim, entendeu? Como ele vai Uhum. ser. E assim, você já tem noção assim de como é ter uma criança, sabe? Então, Uhum. preocupações que no Já início a gente acompanhou, né, tem, o de tipo, se crescimento, vai assim. dormir, se Seu não mais vai velho tá com dormir. quanto? 10, 9? 10. Fez O 10 bonitinho, agora. 10, né? Então, se Nossa. vai dormir, se não vai dormir, se vai comer, se não vai comer, se vai ter cólica, se não vai ter cólica, essas coisas não se colocam mais assim com tanta importância, entendeu? Ah, A sim, gente aham. acaba olhando, não é que não tenha importância, mas é que eu já passei por tudo isso, eu já sei como é que funciona, entende? Então, assim, a Uhum. coisa que mais me chama a atenção é o ser humano que tá vindo ali, entendeu? Então, Uhum. coisas que pra mim eram um mega problema, se é dormir, se não é dormir, não sei o quê, hoje em dia não é mais um Aham. problema. Eu falo, eu tô ficando uma mãe vó, entendeu? O É, Ângelo, é. nossa, antes, Fala com o meu primeiro isso. filho, era assim, mamar de 3 em 3 horas. Eu achava que se eu não estabelecesse isso, ele ia ficar um mimado, sabe? Eu achava isso de um bebê Uhum. de 6 meses, Não pega entendeu? no colo, né? Aquela É coisa coisa, maluca, assim. não pega no colo, entendeu? Hoje em Aham. dia eu já não tenho. Nossa, eu pego as crianças super no colo, sabe? No Ângelo é super colento, pego no colo, falo, É uma nossa senhora. delícia, é uma Falou, delícia. mas fico Aham. mamãe vó e dá tudo Aham. certo, entendeu? Dá tudo certo, porque na verdade, obviamente, que eu não faço qualquer coisa. Ele come no Aham. horário, ele tem horário para dormir, não sei o quê, mas assim, isso já tá totalmente dentro da minha rotina, né? Mas enfim, não tem nada a Uhum. ver com o que nós temos na aula. Não, Mas mas faz, o que faz eu ia, todo sentido, né? Tá tudo o que eu pegando ia aí, com falar, toda certeza. o que eu ia falar é que isso que você falou é verdade, sabe? Porque, na verdade, eu até falei isso na live que eu tava com a Ana Luísa, que tá até aí. Ah, O padre Sérgio, ele sempre fala uhum. comigo quando eu vou batizar os meninos. Ele fala: vocês não podem esquecer que as crianças vão se parecer muito mais com o que vocês são do que com o que você deseja que Sim. eles sejam, né? Então, obviamente que a gente traça um plano educativo, a gente imagina o que a gente quer que eles sejam, sabe? Pessoas de caráter, pessoas que tenham, Uhum. assim, sejam pessoas virtuosas, pessoas que estejam orientadas ao serviço, a amar Aham. aquilo que precisa ser amado, sabe? Só que assim, não adianta eu ter todo um plano educativo, ter uma planilha de virtudes que precisam ser trabalhadas, sabe? Por Às vezes semana? isso fica. É porque às vezes Aham. isso fica um pouco assim, muito teórico, entendeu, Bianca? Isso eu sempre Uhum. tive na minha Uhum. cabeça. Não adianta eu ter uma série de papeizinhos grudado na minha parede. Ah, a gente agora está Uhum. trabalhando a virtude tal, virtude tal, virtude tal. Não que Uhum. isso seja ruim em si. Mas assim, se você não Uhum. tiver vivência, se você não tiver convívio, se você não tiver com seu filho, que não Com basta você certeza. ter o conceito da virtude.
Você precisa saber o que é virtude para saber onde você quer chegar, o que é a virtude da pontualidade, o que é a virtude da generosidade, o que é a virtude... Enfim, tudo isso. Só que se você não olhar para o ser humano que está na sua frente, se você não tiver tempo para estar com seu filho, você só vai ficar na teoria, entendeu? Então, assim, é isso e você conseguir você mesmo lutar nessas virtudes, entende, Bianca? Porque quando a gente começa a lutar para melhorar os nossos pontos, a gente vê o quanto é difícil. E a gente fica uma mãe mais compreensiva. Porque, assim, é difícil a gente conseguir... Ai, gente, eu até entendo esse negócio dos comentários, mas é bom, porque parece que tem gente aqui, porque senão dá um pouco de nervoso. Parece que eu tô ligando pra ela por via WhatsApp. Vídeo chamado. Exatamente. Então, gente, se aguenta aí com esses comentários na minha cara. Aí, então eu acho que assim, o que eu tava falando? Esqueci. Então eu acho que assim, quando a gente se trabalha nas nossas virtudes, nas coisas que a gente precisa melhorar, sabe? A gente fica uma mãe mais compreensiva. Porque eu acho que nós mães temos uma tendência de... Quantas vezes você não já ouviu as mães falando assim? Quantas vezes eu já disse que você precisa arrumar sua cama? Quantas vezes eu já disse? Quantas vezes eu vou ter que falar que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Entendeu? Que é coisa mais abstrata do que isso. Tipo, o que significa? Na verdade, não, primeiro que é uma pergunta totalmente vaga. A criança, em sendo um ser concreto, ela vai ficar pensando quantas vezes mesmo, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ela vai querer te responder, né? Mas não é só isso. O negócio é assim, é o conceito da pergunta. Tipo assim, a mãe que está fazendo essa pergunta, ela não se conhece minimamente. Você entende? Quantas vezes a gente coloca o propósito de fazer coisas na vida? Mostra a própria insegurança da autoridade ali. Exato. Quantas vezes a gente se coloca um propósito e a gente não consegue fazer? Agora mesmo, eu estava pensando sobre a nossa live, sobre forjar o caráter, e eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, a gente ter um caráter forte, a gente ver o que a gente precisa fazer e, de fato, ter fortaleza para seguir aquilo o máximo que a gente consiga, né? Mas quantas vezes eu coloco uma meta, por exemplo, de organizar o meu horário melhor e eu não faço isso? E não consegue de verdade, né? Não consigo de verdade. Eu simplesmente não sento e faço isso, sabe? Então, cara, se eu não consigo fazer, como é que eu vou ficar exigindo do meu filho uma série de coisas? Não que ainda mais dependendo da idade dele também, né? A forma é um pouco diferente, assim. Né? Mas assim, não que eu não devo exigir. Eu devo exigir, mas eu não devo me assustar se ele não consegue atender as minhas solicitações, entende? Então a gente precisa ter muita paciência, né? A paciência é a virtude do amor diário, sabe? A gente tem que ter paciência com os nossos filhos, né? E se a gente tem noção de que o nosso caráter também está em formação, se o nosso está em formação, imagina o dele, né? Então a gente precisa, obviamente, ir colocando pequenas metas, ter noção de um plano educativo onde a gente quer chegar, mas assim, é o que eu sempre falo, a gente tem que focar na nossa autoeducação. A gente saber o que é o homem, né? Para que a gente foi feito, para onde a gente está indo, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha vocação, né? Assim, qual é o meu chamado na vida, né? Que pessoas que eu preciso amar em primeiro lugar, que pessoas que eu preciso servir, né? Qual é o meu trabalho real, assim, né? Eu vou trabalhar fora, eu não vou trabalhar fora, eu vou, sei lá. Tudo isso eu preciso pensar, ter um panorama e pensar aonde eu preciso focar os meus esforços, né? Onde eu preciso melhorar. Para depois, se eu faço isso, é quase automático você conseguir educar bem uma criança, entendeu? Nossa, com certeza. Falando disso de... O pessoal pergunta assim, qual é a sua linha, a sua orientação educativa? Que linha você segue? Eu falo, gente, eu não sigo nenhuma linha, entendeu? Eu não sigo a linha Montessori, a linha não sei o quê. É tipo, a gente borda a gente faz um bordado com várias linhas, né? Com uma agulha com várias linhas e que vai indo por várias direções, entendeu? Então a gente não pode ter uma ferramenta.
A gente tem que ir conhecendo as coisas, a gente tem que saber de onde vieram as nossas ideias. Pra gente saber, cara, essa ideia de fato é minha, é genuína, ela veio de um lugar bom ou não? Ela tá vindo de uma linha educativa que tem um viés, por exemplo, entendeu? Então, isso sim, a gente precisa ir vendo aos poucos. Mas o cerne da educação é a gente pensar se a gente entende o que é o ser humano, entendeu? Qual é a nossa visão antropológica e todas essas coisas que eu falei pra você, pra onde a gente tá indo, pra onde a gente não vem. E a gente tentar lutar nós próprios, entende? Porque se a gente não tem caráter, com certeza. caráter, Bianca, não tem como a gente exigir caráter dos nossos filhos. É a mesma coisa, assim, sei lá, a gente chegar, alguém liga pra nossa casa e aí a gente fala, a criança atende. Sei lá, hoje em dia não existe mais isso, né? Mas sei lá, tô dando um exemplo. A criança atende e fala, oi tia fulana, não sei o que e tal. É a mãe tá do outro lado fala assim, diz que eu não tô aqui. E minha mãe, isso aconteceu com a minha irmã. Minha mãe mandou dizer que ela não tá. Aí minha mãe, Nossa, então, acabou total, né? Mas a minha mãe tá até aqui na live, porque ela está em todas.com. Ô, mãe, não estou falando mal de você, você é uma mãe maravilhosa, não é isso. O negócio é que às vezes a gente se assusta ou a gente exige dos nossos filhos falar a verdade e a gente não fala a verdade. Entendeu? Então, assim, a gente tá exigindo que eles tenham um caráter que a gente não tem. Então, assim, isso não é pequeno, isso é uma coisa muito grande, entendeu? Então, se eles veem de nós que a gente tá tentando, de fato, lutar, que a gente tá tentando ser melhor, não basta... Eu fiquei pensando isso também, Bianca. É claro que a gente precisa, poxa, a gente vê uma coisa que a gente deseja e a gente ter um caráter forte significa a gente procurar aquilo com unhas e dentes, assim, procurar fazer aquilo com unhas e dentes, assim, ter o máximo de coerência entre o que eu falo e o meu pensamento e o que eu vivo, né? Mas, obviamente, nem sempre isso casa. Muitas vezes a gente pensa um monte de coisa e a gente deseja um monte de coisa que a gente não consegue, agir. Mas o mais importante do que a gente desistir ou, tipo, tentar ser totalmente perfeita, você sabe disso, é a gente lutar para tentar. E eles sabem que a gente está lutando. Eles sabem que a gente está lutando quando a gente pede desculpa, quando a gente retifica, sabe? Quando a gente tá tentando, de fato, ser uma pessoa melhor, né? Então, eles veem isso claramente. Criança vê coerência o tempo, assim, com muita facilidade, né? Então, com certeza. quando a gente tá tentando ter um caráter forte, né? A gente ajuda os nossos filhos a que eles tenham também, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar o que é ter um caráter forte, né, Bianca? Porque, assim, eu acho que as pessoas não sabem nem o que é caráter. Quanto mais um caráter forte. E o que é ter caráter? Nossa, tem uma pessoa quase gritando aqui pra você falar sobre grito. Quase que ela gritou. Depois, daqui a pouco, ela vai falar, vou lembrar. Sobre grito, sobre gritar com crianças? O que você faz na hora do nervoso, assim, pra não perder o controle, pra não viver gritando, assim, sabe? Qual é a tua alternativa ali, em vez de gritar? Então, Bianca, primeiro que isso que a gente fala sobre o grito. Primeiro, essa aí eu acho que essa live tá muito divertida. Porque ela grita tanto aqui no Instagram. Tô brincando. Na verdade, o que acontece? Eu acho que tem muito disso, Bianca. Se a gente consegue olhar para o nosso filho como alguém que precisa ser formado e essa pessoa que precisa formá-lo somos nós, e que ele vai cair várias vezes ele vai tentar e não vai conseguir, isso me deixa muito tranquila, entendeu? Porque assim, você coloca as expectativas aonde elas têm que estar, entendeu? O problema é que a gente espera que os nossos filhos sejam adultos pequenos. A gente espera que eles façam tudo maravilhosamente bem. A gente espera que, sei lá, nesse negócio da disciplina positiva, que a criança faça uma escolha
que eu coloco em cima dela, que ela precisa fazer uma escolha, e eu espero que ela escolha bem. Ou seja, você está esperando Escolha como um adulto maduro. Você está esperando dela uma atitude de um adulto maduro, e se ela não tem uma atitude madura, você se decepciona. Você fala, nossa, que decepção. E não tenho dúvida que uma mãe pode falar isso pro seu filho. Nossa, que decepção. Olha o que você escolheu. Tá vendo? Já que você escolheu assim, olha aí as consequências. Isso é um absurdo. É um absurdo, assim, você colocar as consequências de vida real, assim, pra criança, pra ela sentir na pele, entendeu? Dessa maneira, sabe? Sim, Tem algumas consequências, eu acho, na verdade, que tudo tem que ter uma consequência proporcional, né? Assim, para você não tomar um castigo e tal. A criança precisa viver nessa coisa, né? Se eu tomar uma atitude, vai acontecer isso, né? Só que o problema é que ela não pode ser uma consequência totalmente real, assim. Tô querendo dizer, sei lá, por exemplo, se eu chego pro meu filho e falo, ó, meu filho, você precisa estudar pra prova. Daí ele fala, não vou estudar pra prova. Ó, meu filho, você que decide. Ou você, se você não estudar pra prova, você vai tirar 0 na prova. Daí você decide, entendeu? Para uma criança pequena, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos. Isso é um absurdo. Daí a criança tira 0, aí você fala, nossa, tá vendo? Eu falei que você ia tirar 0, entendeu? Para deixar ela quebrar a cara desse sentido. Porque ela não tem ainda a capacidade de escolha, entendeu? Uma criança pequenininha, ela vai preferir ser burrinha e estar brincando com os irmãos do que estudar, entendeu? E na verdade, ela tá sentindo certo, entendeu? Ela não tem noção de que ela precisa saber aprender a ler e escrever para que no futuro ela consiga, sei lá, fazer uma faculdade, ler boas coisas. Nossa. Isso para ela é assim, é uma coisa muito surreal. Então a gente não pode esperar que ela tome uma decisão correta. Você vai precisar fazer com que ela faça, né? Então, assim, o nosso papel está aí. Então, se a gente tem noção que o nosso papel é guiar os nossos filhos para que, sendo aquela vontade auxiliar, que eu sempre falo, aquela vontade auxiliar, enquanto eles não têm vontade própria, a gente tende a ficar muito mais tranquila, entendeu? Nossa, com certeza. E eu vejo isso na pele, Sâmia, com os filhos das minhas amigas, né? Você sabe, às vezes cuidando, assim, de criança. Já tive gente perguntando assim, mas nossa, não é muito louco você cuidar, de tantas crianças, não sei o quê. Mas o que acontece? As crianças que eu cuido são de famílias muito parecidas, né? Que uma família indica para outra, assim. Então, assim, essas famílias prezam muito por isso, não é mostrar um exemplo, mas é que ser de verdade. E põe uma estrutura ali, põe uma rotina, tem os valores, e o caráter envolve tudo isso, né? Você saber o que deve ser feito, fazer, buscar o que é bom, né? E, enfim, isso a criança vai absorvendo. A criança é uma esponjinha nesse sentido de ver se tá coerente o que minha mãe tá falando e o que ela é. Então, assim, quando às vezes eu tinha que cuidar de criança, eu pensei, gente, era muito mais fácil para mim, né? Aí perguntava, mas não faz birra, não é difícil. Gente, mas para contornar é muito mais fácil. Porque assim, você mantém, entendeu? A criança ela já tem ali uma noção, uma diretriz, e é muito mais fácil você manter o que os pais já são e manter aquela estrutura, entende? Tudo sai muito mais tranquilo, muito mais em harmonia. Então, assim, às vezes, né? Às vezes, não sei se alguém pode até estar achando que a gente está fugindo do assunto, mas é porque pensar em criança é muito mais fácil para a gente entender a nossa necessidade hoje. Às vezes a gente acha, né, que, como adulto, eu posso comer qualquer coisa, eu posso ficar sem dormir, posso ficar sem rotina, não sei o quê. Mas vai você que trabalha pra caramba em casa com filhos. Olha, eu vou te falar que acontece que, da maneira como a gente lida com os nossos filhos desde que eles são pequenos, isso muitas vezes perdura para a vida inteira. Então, assim, eu vejo adulto em que a mãe sempre fez tudo o que a criança queria, como, por exemplo, a criança não quer comer, vai lá e faz uma outra comida. Não quer comer, faz outra comida. Come na hora que quer. Ou então, sei lá, já tá quando é maior, fala, eu quero fazer um curso de inglês. A mãe lá vai lá, paga curso de inglês e a criança simplesmente, ou adolescente, ou maior, não vai fazer o curso de inglês e fica por isso mesmo, entendeu? Então, assim, ficam adultos velhos, que não sabem lidar com frustração.
que acham que tudo tem que ser do jeito que a pessoa quer. Então, na hora que... Alguém vai resolver por mim, né? Eu não preciso nem esquentar a se eu cabeça. não fizer, não vai ser assim. Então, assim, na hora que o adulto, a pessoa fica adulta, ela tem muito mais dificuldade de identificar que isso é um problema e que isso é um erro. Uhum. Porque ela foi tratada assim a vida inteira. Então, isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Então, por isso que Sim, o que a gente está falando aqui de colocar limites, de colocar rotina, de ensinar a estudar, sabe? Isso são coisas que ficam para a vida inteira. Isso são hábitos que a gente cria nos nossos filhos e que depois eles vão ser adultos que vão ter muito mais dificuldade de lidar com isso, né? Então, assim, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu acho que tem muita gente que imagina que uma criança pequena, a gente não educa, a gente cria, a gente simplesmente vai deixando que a coisa vai se resolver, né? Com um pensamento um pouco assim, existe alguma criança algum adulto que faz xixi na cama? Existe adulto... Como se fosse supernatural. Com um garfo, por exemplo? Existe adulto sem esse tipo de autonomia, sabe? Isso é óbvio que não existe. Só que a questão não é essa. A questão é que dentro desses hábitos que a gente vai colocando nas crianças desde pequenas, estão incutidos uma série de orientações que a gente dá a eles. Entende? Então, assim, ter um horário para dormir, ter um lugar para dormir, ter o seu momento de você fazer isso, você não fazer isso na hora que você quer, da maneira como você quer, você não interromper um adulto na hora que ele está falando. Isso são coisas que vão ficar pro resto da vida. A maneira como os nossos filhos falam com a gente, entende, Bianca? A gente não pode permitir que eles levantem a voz. A gente não pode permitir que eles falem mal, que eles xinguem uns aos outros. Porque depois eles vão ficar adultos que acham que xingar um ou outro é tranquilo, que tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá tudo péssimo. Entendeu? E aí, às vezes, as pessoas ainda vêm com uma desculpa assim, isso é o meu jeito. É o meu jeito de ser. Isso que eu ia te falar. Isso não é seu jeito. Isso é a sua falta de caráter. É um caráter que não foi bem forjado. Entende? Exatamente. Então, assim, nós pais temos, assim, isso que você falou, né? Obviamente que a gente tem que contar com a liberdade das pessoas. E a gente pode educar os nossos filhos da melhor maneira e depois eles se desvirtuarem, sem dúvida, né? Só que a gente tem muita responsabilidade. A gente não pode pegar isso aí e tipo, também se der, deu, se não der, não. Não vou nem botar esforço, né? Se eu botar, fizer assim, o assado... Ou então, assim, também não dá tanto, tá? Sabe? Você tá exagerando. E agora eu acho que a gente vem numa onda um pouco assim, sabe, Bianca? A gente tinha uma onda... Ontem eu até falei na live com a Paula, não sei se você assistiu, sobre a rainha que espancava o filho. Não vi não, conta. Ai, Jesus. Não, então, eu contei pra ela que eu tô lendo um livro aqui com o meu mais velho, e aí tava contando da mãe do rei da França, que foi santo, né? Rei Luís da França, ele foi santo. Então, assim, mas o fato não é esse que ele foi santo. O fato é que o pai dele faleceu, que era o rei, né, da França, faleceu quando ele tinha, acho que, 8 anos. E a mãe ficou como rainha regente e, assim, educando ele para que ele fosse o futuro rei. Então, ela tinha que administrar muitas coisas. Outras pessoas querendo tomar a coroa, sabe? E ela precisava forjar o caráter do filho dela para que ele fosse um grande rei, né? Então, assim, ela ficava super atenta. Ela, tipo, tava sempre atenta, falando para ele das coisas, como as coisas eram e tal, super preocupada. E quando ele, tipo, conta lá o livro, né? Que ela tava tentando ensinar latim para ele. Que só o clero sabia latim naquela época. Né? E ela achava que ele tinha que saber latim. Daí, conta na história que ele ficava, tipo, olhando para fora, querendo, assim, pensando que ele podia estar cavalgando, né? Pelos prados lá fora. E daí ela, tipo, mandava açoitar mesmo. Mandava açoitar o filho, sabe? E daí o clero, o padre, da onde estava, começou a achar aquilo um pouco, assim, exagerado. E aí ele foi falar com a rainha, minha filha. E ela, tipo, meio que a resposta dela foi uma resposta para um sacerdote. Ela falou, olha, eu prefiro
ver o meu filho morto a ver o meu filho cometer um pecado, né? Então, assim, ó, eu estou falando em termos religiosos porque eles tinham fé, né? Mas, assim, a gente precisa, assim, pensar na gravidade que ela tinha em relação ao papel dela enquanto mãe para forjar aquele A nobre para ser um responsabilidade, né? rei. E ele foi um mega rei, entendeu? Todos os outros reis da Europa iam perguntar para ele questões de moral, sabe? Do que fazer, do que não fazer, entendeu? Então, assim, ele era uma referência, sabe? E muito pelo que a mãe fez. E assim, quem depois estava na linha de frente não era a mãe, era ele. E ela, e eu acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, entendeu? Eles é que vão ser os adultos, eles é que vão agir na sociedade. A gente está por trás, tentando prepará-los para que eles possam assumir aquilo que a vida pede, entende? Então, assim, obviamente que a gente, hoje em dia, então, por que eu contei essa história? Porque antigamente se batia mesmo nas crianças, né? Hoje em dia eu acho que isso não é mais uma coisa aceita, mas não significa que a gente deva deixar a firmeza de lado. Tipo, foi de um extremo para outro, né, Sam? Eu acho que é essa a impressão que eu tenho também. Na verdade, assim, ou deixa de qualquer jeito. Bianca, o livro conta que ela era uma mãe maravilhosa. Ela era super carinhosa. Ela era super preocupada, super zelosa, estava sempre com ele, sabe? Então, assim, é isso que a gente precisa conseguir balancear, sabe? A gente precisa estar presente, a gente tem que ter que ser carinhosa, amorosa, alegre, contar as coisas, contar a história, sabe? Não sei o quê. Quando a gente é uma mãe assim, na hora que você exige firmeza, eles entendem que você os ama e que você tá precisando consertar alguma coisa que não está bem, entendeu? Só que o problema é que eu entendo que muitas vezes as mães não conseguem estar presentes com seus filhos. Daí vem uma série de confusões, porque já que você não consegue estar presente, o que acontece? Quer ficar compensando Você também. quer compensar, você fica com medo dele não te amar o suficiente, você fica com medo de você ser lembrada como a mãe que só exige, entendeu? Então, assim, é uma questão assim difícil, mas que a gente precisa pensar mesmo, assim, sabe? Hoje todo mundo fala muito, né, Bianca, que o que importa é a qualidade, não a quantidade. Isso não é real, sabe? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que parar de trabalhar, mas a quantidade é muito importante. Porque não tem como você ajudar uma criança a melhorar, a ser uma pessoa melhor, a você ser uma mãe aberta para que o seu adolescente possa conversar com você, se você não está presente. Se você não olha, se você não sabe quem é, entendeu? Não adianta. Não adianta isso, sabe? Não adianta isso. Enfim, então, por que eu tô falando tudo isso? Porque pra gente pensar em forjar um caráter de um adulto, pra gente pensar em como será a adolescência dos nossos filhos, a gente precisa passar esses valores quando eles são pequenos. Eles precisam ter a baliza, sabe? A baliza da onde pode ir, onde não pode ir, entendeu? Então... Não, porque senão a impressão que eu tenho ficou completamente norteada. Eu acho que até agora, puxando um pouco para essa fase adulta, né? Muita gente deve estar assim, cara, não tive nada disso, assim, por onde começar, né? O que fazer. Tem muita gente até que chega no consultório e fala, cara, quero amadurecer. Mas assim, parece até que é uma realidade muito distante, né? Quero amadurecer, eu quero ter um caráter forte, né? Mas por onde começar? E aí é sempre assim, às vezes fica tanto em teorias, né? Tanto em teorias intelectuais, teorias espirituais, mas quando você vê, tá, mas na prática, assim, será que você realmente tá vivendo só de prazer? E, gente, quando eu falo prazer, não entendo mal, não é só prazer de ficar bebedeiro, não é isso, é prazer de você se deixar levar pela tua preguiça, de você não fazer o que deve ser feito, não fazer bem, né? Você não estar presente. Então, sabe? Então tem muitos pequenos sacrifícios no dia a dia que a gente despreza e enfraquece aí a nossa personalidade. Então, assim, queria até perguntar assim para você se eu acredito que já deve ter chegado gente para você assim, tá, Sam, eu sou adulta, cara, parece que eu tô tudo desnorteado, como ser forte, né? Ou como você, né, consegue, porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida, né? Às vezes acham que aqui no Instagram
Não, é só porque, sei lá, tem dinheiro, ou porque é famosa, porque não sei o quê, ou porque ela nasceu privilegiada para administrar muitos filhos, e não vê que, assim, tem uma estrutura por trás, tem um esforço, sim. né? Então, assim, o que você traria, assim, de Então, eu pontos vou te mínimos, falar, assim, para começar, assim, sabe? então eu te falar que eu pensei bastante na nossa live, sabia, Bianca? Uhum. Eu nunca pensei em live nenhuma, tá? Essa foi a primeira. Porque Você botou pra pensar. não, sabe por quê? Porque eu acho que isso é um ponto bem importante de ser falado, né? Uhum. Então, duas coisas, assim, né? O que seria um caráter doente? A gente pensar, cara, será que eu tenho um mau caráter? Não sei. O que é um caráter doente, né? Assim, é um caráter de uma pessoa que tem falta de firmeza para tudo, né? Não consegue fazer nada, no sentido de que Uhum. não trabalha bem, não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, tá sempre brigando, né? Não consegue ser uma boa mãe, ou tá sempre se sentindo meio assim, entendeu? Não consegue, sei Uhum. lá, colocar um propósito de, sei lá, fazer dieta e de fato fazer, de não comer alguma coisa e de fato não comer, de, sei lá, Aham. eu preciso ir no médico de fato ir, entendeu? Assim, olhar as coisas que precisam ser feitas e de fato cumpri-las, né? Uhum. É, a- Quando a gente tem um caráter doente, é quando a gente tem leviandade nas coisas que a gente fala e nas coisas que a gente faz. Ou seja, é falta de seriedade, sabe? Não Aham. refletir antes da gente fazer as coisas, né? E um outro ponto é a própria frivolidade, assim. Frivolidade é justamente isso, você se deixar levar pelas suas inclinações, né? Então, Aham. assim, as pessoas se confundem muito com isso, assim, né? De achar que eu preciso agir naturalmente, para eu agir naturalmente significa. Tá aí? Que Aí tinha sua dado mãe uma. voltou. Eu acho que voltou, né? Não Voltou? sei. Não, tá travado. Tá me vendo? Não, acho que voltou. Tá bem. Tá mais ou menos a imagem, mas eu acho que tá estabilizando. Pode falar, acho Tá. que foi agora. Foi. Então, assim, a gente às vezes pensa assim, mas eu preciso agir naturalmente. Eu não preciso, assim, estar sempre, Tipo, poxa, com o meu espontâneo. marido. Aquela história do espontâneo, né? Tudo Eu tem que ser preciso ser espontâneo. espontânea, ser natural. Eu não posso ficar, poxa, com o meu marido eu vou ficar cheia de nome toques, entendeu? Com o meu Aham. filho eu vou ficar cheia de não sei o quê. Eu preciso ser eu mesma, sabe? Só que o problema é que as pessoas esquecem que quando a gente nós, somos nós próprias, a gente só faz besteira. A gente O só faz primeiro besteira. impulso, então, é A gente só sempre faz errado, né? besteira. Se a gente só fizer o que a Aham. gente quer, o que a gente deseja, a gente só vai fazer besteira. Por Uhum. exemplo, quando você tá namorando com uma pessoa, você não é você mesma. Uhum. Você não é você mesma. Você está querendo conquistar aquela pessoa. Você está querendo mostrar o que você tem de melhor. Porque Uhum. você sabe que se você Exatamente. Você mostrar não vai ver o tudo, defeito logo de cara, né? se você Não vê mostrar tudo, minha mesmo. filha, já era. Uhum. Só que Uhum. aí, quando a gente casa, a gente acha que a gente precisa ser natural, que a pessoa precisa amar a gente do jeito que a gente é, que a gente pode falar qualquer coisa, Que que a aí se gente pronto, pode. Porque, aceita. ele, na verdade, ele não gosta de mim. Não, cara, ele gosta de você. Mas, assim, a gente tem que mostrar para as pessoas o melhor de nós. E ser o melhor que a gente pode, né? E Uhum. não o contrário. Porque não só a gente não mostra o nosso melhor, como a gente faz questão de mostrar o nosso pior. Uhum. Que são justamente as nossas mais inclinações, entende? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa. Então, o primeiro ponto é esse, assim, viver de frivolidade é isso, viver de acordo com as nossas inclinações, que nem sempre são as melhores, entende? Uhum. Assim, ainda que, sei lá, não, eu tenho boas inclinações, eu gosto de estudar, tudo bem, mas se você não colocar o seu esforço, meu filho, você não vai aprender nada, você não vai estudar nada, você não vai fazer nada. Então, Aham. assim, a nossa É que tem gente que vem com inclinação. essa, não, pra mim é super fácil, isso daqui tá. Nossa, como se fosse pra se gabar, né? Então, Mas, na olha, verdade, é bem assim, né? dependendo de como a pessoa foi educada, isso de fato será mais fácil. Sei lá, Uhum. eu vou te dar um exemplo. Eu fiz medicina. Para fazer medicina, eu precisei estudar durante a minha faculdade, durante o Uhum. ensino médio, porque senão eu não Aham. ia passar para medicina nunca. Então eu tinha que ter um ritmo de estudo. Eu tinha que ter, Uhum. porque senão eu não ia passar.
Na faculdade, eu tinha ritmo de estudo, porque senão eu não ia passar pra faculdade, eu não ia conseguir ser uma boa médica. Uhum. Depois que você acabar a faculdade, você precisa fazer residência. Daí você precisa estudar. Ninguém vai te mandar estudar. Você tem que estudar. Na faculdade também. Na faculdade federal, você acha que tem alguém falando pra você que vai ter Uma vai ter babá. prova, qual é a matéria, qual é a não matéria? Simplesmente você vai lá, ó, tem prova de não sei o que lá. Você estuda. Mas qual é o livro? Sei lá. E ajuda, vê aí um aí. Entendeu? Então, Uhum. é verdade. Se Mas vira. isso forja caráter, Bianca. Com Porque certeza. na hora Com que eu certeza. tenho os meus filhos e eu preciso educar os meus filhos, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Eu já tenho isso em mim. Porque eu já, Uhum. entendeu? Ainda que, Samia, mas você gosta de estudar. Cara, tudo bem, eu sempre gostei de estudar, mas não basta você gostar de estudar. Você tem que se Exato, esse é o colocar, ponto. se você tem que se forjar, você tem que ir colocando Uhum. os meios para que você se torne uma pessoa estudiosa. Uhum. Entende? Ninguém fica uma pessoa estudiosa. Ninguém, assim, é uma pessoa estudiosa e pronto. Você Né? precisa É ir... nerd. Ela tem sorte. Ou aquela história, temperamento. Exatamente. Gente, Então, fica se exatamente. escondendo atrás de algumas Quando a coisas gente e é não se esforça novo, pra mudar, né? quando a gente é novo, coloca na conta de que a gente é nerd, é não sei o quê, né? Depois que a gente fica mais velho, aí que você colhe os frutos de todas as coisas que você fizeram, do que você estudou, aí é fácil as pessoas disserem, não, mas sei lá, ela faz porque não sei lá o quê, entendeu? Mas na Sempre é uma verdade, desculpa, assim, pra não quando me você sentir está culpada, né? estudando para medicina, você não dá para você ir a todos os churrascos, não dá para você fazer as coisas porque você está estudando. Na faculdade, a mesma coisa. Na época que você vai estudar para residência, a mesma coisa. Na época que eu estava fazendo residência, era a mesma coisa. Eu não Uhum. tive tempo de ficar olhando, tipo, cada docinho do meu casamento, porque eu tinha mais o que fazer. Eu tinha mesmo um monte de coisa para Exatamente. fazer. Eu tinha mesmo um monte de coisa para fazer. Então, assim, Uhum. eu não reclamo disso, eu acho ótimo, Bianca. Porque você dá o Nossa, com verdadeiro certeza. peso às coisas, entendeu? Uhum. A verdadeira Não, hierarquia de valores, né? não que essas É coisas não isso. sejam importantes, são importantes, mas. E às vezes, Uhum. obviamente, eu também entendo que às vezes a gente também pode ir para outro lado, focar demais nas coisas de estudo, não sei o quê, e deixar Aham. de lado coisas como estar com as pessoas, justamente porque você Uhum. sempre foi acostumada a fazer isso, entende? É. Então, assim, tem o seu lado Aham. bom, tem o seu lado ruim. Daí vem a virtude. Você tem que achar o Uhum. equilíbrio, entendeu? Não dá pra ficar só Exatamente. estudando, 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 estudando. Não, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso olhar as pessoas são mais Uhum. importantes do que coisas, você entende? Mas isso é a coisa, Exatamente. por isso que um É caráter igual não aquilo que é a forjado. criança já vai deixar um pouco de estudar porque quer estar com os irmãos, Não, né? exatamente. Um caráter não É tá isso. forjado, entende? Ele vai se Aham. forjando, as circunstâncias vão aparecendo e a gente vai aprendendo como reagir em cada circunstância, entendeu? A gente Uhum. toma muitas vezes, por exemplo, isso que a gente estava falando, a abertura à vida, por exemplo. Eu quero ter Uhum. vários filhos, né? Quando a gente casa, a gente não tem completa noção do que isso significa, graças a Deus, entendeu? Uhum. Que talvez a gente não Você não tem fizesse, completa noção entendeu? de muita coisa, né? Senão ninguém casa, tipo Exatamente. isso. É bom, porque aí você não tem muita Aham. noção, entendeu? Mas tudo bem, porque você vai aprendendo aos poucos. É tipo isso. É Eu isso. não tive uma gravidez com 6 crianças que chegaram de paraquedas. Eu fui Exatamente. aos Aham. poucos aprendendo. E aí todo mundo fala assim: mas você não fica com sono? Eu falo, cara, no meu primeiro filho, eu morria de sono. Morria de Uhum. sono. Eu era assim, a pessoa que. Eu chamava as pessoas para ir para minha casa, todo mundo dava 10 horas da noite, eu tava tipo, dormindo e tava todo mundo conversando, entendeu? Hoje em dia eu Aham. vou dormir, sei lá, 2 horas da manhã conversando com meu marido, acordo Aham. 6 horas da manhã e tá ok, entendeu? É isso que Uhum. eu falei. Hoje eu tava morta, eu tava cansada. Mas assim, tudo bem, mas aí o pessoal, você dorme à tarde? Óbvio que não, entendeu? Que tempo tem pra isso? É. Mas isso Às assim, vezes eu as acho que pessoas assim, confundem, acham que por estar em casa não faz não nada. Você faz deve estar nada. maratonando série, né, Sônia? Exatamente, exatamente. Mas por que que eu tô falando isso? Eu tô falando que, à medida que o tempo vai passando, a gente não pode. Assim, uma pessoa que procura ter um bom caráter, o Bianca, é uma pessoa que olha para os obstáculos e não vê um paredão. Uhum. Ela olha para os obstáculos e ela não vê como assim, cara, isso tá me atrapalhando a eu ser quem eu deveria ser. Não. Isso está Uhum. permitindo que, de fato, você forje o seu caráter.
Porque como uma pedra bruta, Exatamente. na hora que você se choca com as realidades da vida, você se choca com o temperamento do seu marido, dos seus filhos, que você se choca com, sei Uhum. lá, uma pessoa que trabalha na sua casa e se você não se dá bem e que, sei lá, te deixa na mão, sei lá, qualquer coisa. Isso você vai Uhum. forjando o seu caráter. Você pode Uhum. simplesmente se irritar com isso tipo, se sentir uma coitada. Entendeu? Ai, meu Deus, olha o que aconteceu. Ai, meu Deus, meu marido isso. Ai, meu Deus, meu Coitada de filho. mim. Ai, meu Deus, eu fui uma condenada porque eu, sei lá, tenho um filho que é isso, que tem dificuldade de aprendizado, sei lá, lá. Ou Ah, porque eu tô pobre, ou porque qualquer coisa, entendeu? Então a gente pode olhar para essas realidades e ver um obstáculo. Ou então a gente pode olhar essas realidades e ver como verdadeira, isso que alguém falou aqui, uma verdadeira lapidação dessa pedra, é isso. que é Aham. bruta e que ela precisa ser lapidada ao longo do tempo. Então, toda vez que a gente olha para a situação e a gente consegue olhar em nós o que do que eu estou sentindo e das minhas atitudes são orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, sei lá, luxúria, tudo, o que é genuíno, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente olhar para a situação e se examinar e ver, cara, o que aqui é uma coisa que eu posso controlar, o que eu de fato preciso ser espontânea. Sei lá, por exemplo, numa briga. Às vezes a gente Uhum. tem razão. Só que quando a gente vai discutir e a gente tá exaltada, as paixões estão exaltadas, por mais que a gente tenha Exatamente. razão, a gente já não tá agindo com caráter forte, porque já entrou Uhum. aí um monte de outras coisas que embolam tudo. Uhum. E aí, em vez de Uhum. você estar querendo que a situação se resolva, você quer mais é brigar mesmo. Você quer mais Sim. é E humilhar o sair por outro. cima, né? Você quer Uhum. sair por cima, você quer humilhar o outro, entende? Então, assim, Uhum. obviamente que às vezes a gente faz isso. Mas a questão, como eu falei lá no início, a questão é a gente se examinar de novo, cara. Puxa, não tá legal assim, sabe? Porque, enfim, eu Uhum. não posso agir assim. Eu tenho que querer o bem das pessoas que estão do meu lado. Muito do que tá acontecendo é porque eu tô com orgulho ferido, que eu tô com amor próprio, que eu acho que Aham. eu mereço isso, aquilo, e a pessoa não tá me dando, entendeu? Então, isso, quando a gente olha pra isso e a gente fala, a gente recua e fala, cara, me desculpa, eu não tinha que ter falado assim. Ainda que a outra pessoa esteja completamente errada. Aham. Não se Uhum. trata disso. Se trata de a gente melhorar a situação, de você olhar pra você mesma, de você lapidar o seu caráter, porque duas pessoas com um bom caráter formado vão se relacionar muito melhor do que duas pessoas, do que duas pedras brutas, entende? Uhum. Então, a gente precisa de fato prestar atenção nessas coisas. Então, você falou, como é que eu faço para ter um bom caráter, né? Então, primeiro é isso, a gente olha para a situação, a gente pondera a situação, a gente tentar, ainda mais a gente que é mulher, sabe? A gente olha, a Uhum. gente se irrita, a gente às vezes lembra de coisas e a gente quer na hora falar, sabe? A gente, cara, isso Uhum. foi uma injustiça do tamanho do mundo, sabe? E a nossa Uhum. tendência é querer fazer justiça com a nossa garganta, né? A gente se irrita e não sei o quê. Aham. Ainda mais, eu sou colérica, nossa, esses dias eu vou te contar o que aconteceu, Bianca. Aconteceu uma coisa que eu fiquei. O Ítalo Uhum. falou assim, gente, ela é muito colérica mesmo. O pessoal sempre pergunta, você é colérica? Eu falo, cara, sou. É porque, Acredite. Uma colérica bem formada, que às vezes vai exatamente, dar a uns vida foi. escapes, né? Esses dias, uma seguidora, vou contar aqui isso pra vocês. Uma seguidora me mandou um direct, ela falou, Sâmia, eu comprei um livro na sua livraria e olha a foto. Menina, o livro tinha cada coisa surreal no livro. Tipo, tinha um cara fazendo gestos obscenos. Era tipo um quadrinho, assim. Aham. Bianca, o sangue subiu. Na hora eu liguei pra galera da Imagina. livraria. Eu falei, o que esse livro está fazendo aí? Porque a curadoria, ela eu não consigo ter, como é que se diz? Controle de tudo, entendeu? Controle. É Aham. tipo assim, vários livros eu pedi pra estar lá, outros eu pedi pra tirar, mas a quantidade é Porque não tem enorme. como tudo, né? Não tem Não dá pra como. eu ver Aham. tudo. Não dá pra ver tudo, entendeu?
Então, assim, à medida que eu vou vendo e vou vendo que tem coisas que não estão bem, eu vou lá e tiro, ou vou lá peço pra colocar, enfim, né? Liguei, aí eu mandei uma mensagem pra ele, pelo amor de Deus. Que absurdo! A menina confiou em mim. Ela confiou nas coisas que eu falo, nos livros que estão aí. Isso Pra botar não dentro de pode casa, né? acontecer. Não, mas aí, cara, eu fico louca, né? Ainda mais que se é uma coisa assim que eu tenho por ser muito caro pra mim, menina, eu fico louca. Sim, Daí claro. eu falei, pelo amor de Deus, olha, essa menina precisa ser restituída, ela precisa ficar com valor na livraria, a gente precisa. Aí ele falou, não, Sam, você tem toda a razão, não sei o que lá. Eu posso tirar na segunda-feira? Eu, não! Você vai tirar agora! Agora! Pelo amor de Deus! Aí ele falou, não, a gente vai tirar da sua livraria e de todas as outras. Eu falei, tá bom. Nossa, sabe, eu fico... legal. Então, tem coisa que eu fico... Mas é porque, assim, nesse caso, não foi falta de caráter. Pelo contrário. Cara, não. Isso é um zelo. É isso que as pessoas não entendem, Sami. Às vezes você tem que se irar mesmo. Você precisa. Não é assim, porque é colérico, gente, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Todo mundo tem o dever de se irar e de se posicionar se é seu dever. Tem determinadas coisas que você não pode deixar passar, entendeu? Não tem como, não dá. Cara, você tem que se posicionar. Se um filho meu homem faz uma canalice com uma mulher qualquer, gente, caraca. Sério, eu acho que eu viro bicho. Bicho. Eu falo, não, mas eu vejo muito isso. Tu tá achando que é quem, entendeu? As pessoas acham assim, tem que ser bonzinho, docinho. Calma, tudo tem que ser assim, coerente com a situação e com os valores. Senão, você é só um bobinho mesmo. Teve uma vez que aconteceu na nossa casa que o nosso mais velho tinha 5 anos, sei lá. Que ele pegou um carrinho do primo. Menina, cara, essa não fui eu, foi o Ítalo. Ele deu uma bronca nele que ele lembra disso até hoje, Bianca. Mas pegou o quê? Tipo, levou pra casa? Levou pra casa, tá. Escondido, entendeu? E daí o meu marido falou tanto, assim, não falou tanto, ele não falou muito, mas ele falou muito sério. Mas o que falou? Sobre roubos, não sei o que. Menina, ele nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu. Isso ficou marcado na vida dele. Ele fala disso até hoje. Se a gente fala, sei lá, se ele cogita a possibilidade de ir pro céu, ele fala, mãe, mas eu não sou tão boa assim. Bom, assim, eu roubei o carrinho do meu primo, entendeu? Ele, tipo, meu Deus, ele lembra disso até hoje, entendeu? Mas, assim, tem coisas na vida que, cara, isso vai ficar pro resto da vida dele, entendeu, Bianca? Então, o que eu acho é que a gente não pode, assim, achar que a gente precisa ser uma boa mãe, não sei o quê, e a gente vai ser muito mole, entendeu? Porque a gente tá forjando um caráter, entendeu? Ele precisa saber que tem determinadas coisas que são muito sérias. Como falar falar mal com a mãe, com o pai, né? Roubar alguma coisa. Sei lá. Assim, tem coisas que não, entendeu? Isso é o limite entre você, entendeu? Sim, você pode andar nessa trilha aqui. Passou daqui, o negócio já ficou feio, entendeu? E aquilo que tem muito a ver também é fazer o que deve ser feito. Acho que você já falou sobre isso, assim, que você nunca terminou um dia arrependido do que você fez. Pelo contrário, se a gente não fizer as coisas, que aí fica remoendo, eu devia ter feito, porque não deu tempo, sei o quê. Então aí que a gente vê o valor dos sacrifícios, de fazer o que deve ser feito, por mais cansaço que dê, pelo menos você foi quem você deveria ter sido, né? Você forjou o seu caráter, enfim. E a gente vê nas coisas objetivas da vida, né? As coisas de casa, coisas do trabalho, o dever com o outro, se eu tô com o outro, com as pessoas, cara, eu quero aprofundar, né? Estar por estar, entender, olhar como ser humano, né? Então, assim, você nunca vai se arrepender disso, dessas escolhas. Vão custar, mas... Claro que a gente precisa terminar o dia, né, Bianca? Você sabe disso, eu tenho certeza que você faz isso também. Terminar o dia se examinando, sabe? O que daqui foi, de fato, algo que eu fiz porque precisava ser feito. O que daqui eu fiz porque exagerei, porque deixei a minha inclinação falar mais alto, né? O que eu deveria ter feito e que eu me omiti, né? Enfim, isso tudo vai forjando o nosso caráter, sabe? No dia seguinte, a gente fala, cara, amanhã eu vou tentar melhorar nesse ponto. Né? Então, assim, se examinar todos os dias é algo muito importante. É muito importante. Então, assim, a gente, assim, as coisas que as pessoas falam que nós somos, sabe? Sei lá, se a pessoa, nosso marido fala, você não tá tão carinhosa assim, entendeu? Então, a gente fala,
Cara, não, que isso? Deixa de ser idiota. Eu faço tanta coisa, eu Eu faço, ouvi, né? eu educo as Tem que crianças, eu não ouvir. sei o quê, não sei o que lá, ainda preciso, não sei o quê. A gente não pode fazer assim. A gente tem que Uhum. tentar ser dócil ao que as pessoas nos falam, né? Obviamente, nem tudo que as pessoas falam Nossa, você me verdade. acredita? Faltam 25 segundos. Acabou de aparecer na tela. E agora? Cara, foi muito bom, muito bom. Você quer que eu abra outra? Você termina? Pode abrir, o Ítalo tá Vou em abrir outra melhor. live, minha filha. Porque 9 segundos, gente, sem condição de despedir. Bom, eu já vou salvar essa primeira parte, eu abro outra. Tá bom, tá bom. Então, Então, até daqui a